Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Começando aqui mais uma Aquela Camisa Live, né? Um bate-papo que eu tô fazendo uma vez por mês, convidando, né, o pessoal aí do colecionismo de camisas de futebol. Comecei esse projeto em fevereiro aqui no canal, né? Aqui no Stories, né? Aqui do Aquela Camisa 10, né? E depois tenho subido conteúdo aí para o YouTube. E o convidado da vez é o Gustavo Siqueira, do Gutmicisa Underline CSS, né? Já tô colocando aqui o Gustavo para bater um papo com a gente e começar essa resenha. O pessoal já vai colando aqui, já vai aparecendo, né? E dando seu salve aí, porque o Gustavo entra daqui a pouquinho. Já tá entrando. Fala, Diegão. Fala, Gustavo, tudo bem? Tudo, cara. Boa Deixa eu noite. só, deixa eu só ajeitar a parte técnica aí, quando você continua a apresentação, pode De ser? boa, de boa, Mas tranquilo. vou precisar deixar a câmera ligada. Combinado. Não, tranquilo. Pode se ajeitando aí. Show. Beleza. Bom, enquanto o Gustavo vai arrumando aí, se arrumando aí para entrar aqui com a gente, né? Como eu falei, já fiz algumas lives, já fiz alguns aquela camisa live aqui no Instagram, né? Para o pessoal que ainda não conferiu, é só entrar lá no YouTube do canal, né? No aquela camisa, né? No YouTube, né? E aí tem uma playlist lá só com o papo que a gente já fez com o pessoal aqui. Já teve o Ivo do Arena Camisas, já teve o Gustavo do Parada dos Mantos, o Pedro Landa do Camisas 90, que mais? O Marcelo do Coleto, né, do Footlife Oficial. Enfim, é uma galera boa aí que a gente bateu papo faz pouco tempo, né? Então tem um pessoal bacana que participou, Fala né? pessoal, boa noite, tudo bem? Pessoal aqui. Já teve o Ivo do Arena Camisas, já teve o Gustavo separado do Manto. E é isso, a ideia é trocar mais um papo aqui, né, com o Gustavo, né, continuar, né, essa resenha que a gente faz aqui uma vez por mês, né, trazendo o pessoal do colecionismo e trocando essa ideia, né? Mostrando um pouquinho, né, da história aí do pessoal do colecionismo, né? Das suas camisas, das suas histórias, né? Enfim, trazendo esse papo aí que eu acho que é super bacana. O pessoal que já estiver chegando aí na live já pode mandar um salve, falar de onde vocês estão, que coleção que vocês, qual o foco da coleção de vocês, né? Vocês colecionam o quê? Time brasileiro, time internacional, seleção, enfim, já vão falando aí, fiquem à vontade de falar nos comentários também. E também de fazer perguntas, né? Me ouvindo aí, Diego? Tô te ouvindo. Beleza, então, a hora que você quiser aí, estamos pronto aqui. Beleza, vamos nessa então. Bom, Eu tô, primeiramente, eu tô com o obrigado ventilador por. ligado aqui, ele tá dando alguma interferência, o ventilador tá atrapalhando? Não tô ouvindo, tá? Tipo, bem tranquilo o som. Tô Beleza. te ouvindo bem. Beleza. Tá certo. Bom, primeiramente queria agradecer por ter aceitado o convite para bater o papo hoje, né? Como eu falei, como eu estava falando com o pessoal, a ideia aqui é falar sobre camisa de futebol, né? Sobre colecionismo, enfim, que a gente gosta de paixão aí, né? Que é nosso hobby. E aí contar um pouquinho das suas histórias com colecionismo, camisa de futebol, com item de futebol, né? Tô vendo aí um bonezinho já do Salomão, né? Enfim, é isso, é bater um Salomão é um papo grande mesmo. amigo. Mito do colecionismo. Bacana. Bom, para começar, eu queria saber como é que começou essa história de colecionar camisa, de colecionar item, né, de futebol. Como é que começou isso na tua vida? Se foi desde criança, se foi alguém da família que incentivou, ou você mesmo por conta própria quis entrar nessa loucura? Como é que foi isso? Cara, louco eu sempre fui um pouco, né, cara? Desde pequeno, né? O que acontece? Eu não sei se você sabe, né? Muitos não sabem, mas muitos sabem. Eu sou professor de geografia e essa minha paixão pela geografia, que vai vir a ser minha profissão, né? Posteriormente,
E ela era muito alimentada pela questão do futebol, né? Meu pai, ele tinha um Atlas, né, daqueles grandes, antigos, e ele me deixava manusear e eu aproveitava para brincar com, não sei, você é um pouco mais jovem, talvez não, né, não tenha conhecido aqueles bonecos que a gente eram conhecidos como Playmobil, para brincar de futebol, né, com eles e tal, usando os mapas. Então, os mapas e o futebol sempre tiveram muito próximos, né, da minha vida, desde sempre. E na medida que a gente vai crescendo, vem a paixão, né, pelo futebol, desde lá da Copa de 82, 86, é um marco, né, bastante forte na minha vida. E logo na frente a formação em geografia, foi somando essas coisas e tal. E nessa combinação, nessa situação, você acrescente aí, né? Eu acho que o colecionador, ele não coleciona especificamente só uma coisa. Ele acaba se dedicando a alguma coisa, mas ele já tentou colecionar várias outras antes. Eu não sei se isso acontece com você ou com quem está nos assistindo, mas comigo aconteceu e com várias outras pessoas a gente consegue perceber isso. Você começa colecionando, né? No meu caso, quando eu era, né, criança, adorava catar tampinha de garrafa. Passei, né, na minha fase, né, da virada de adolescente para adulto, né? Era fumante, olha só que prejuízo que eu causei para minha vida lá atrás enquanto jovem. Enquanto jovem, às vezes a gente não, né, não pensa muito nas consequências, né? E eu colecionava caixas de cigarro, então eu sempre fui um colecionador, né? Talvez eu ainda não soubesse o que eu gostaria de fato de colecionar. E aí as camisas, né, com a paixão do futebol, eu comecei a guardar algumas camisas, né? Quando eu comecei a colecionar, eu inclusive dizia que seria uma filosofia minha usar as camisas, né? E isso, e até eu ter 100, 150 camisas, funcionava, né? Na medida em que foram passando e que as peças foram começando a ficar um pouco mais, né, digamos assim, raras, pesadas, a gente já começa, né, a se resguardar um pouco no uso, né? A questão do desgaste, a questão dos riscos que envolve, né, você tá na rua. E eu sou do Rio Grande do Sul, né, Diego? Sou de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, mas hoje eu moro em Campos, dos Goytacazes, aqui no norte do Rio de Janeiro. E foi aqui que começou mesmo a coisa do colecionismo, né? Mas eu costumo dizer que a internet, né, ou que como na geografia a gente chama, né, o cyberespaço, ele acabou criando uma ponte, né, minha entre o Rio e o Rio Grande do Sul, né? Eu sou apaixonado pelo Rio de Janeiro, né? Não pretendo voltar para o Rio Grande do Sul, mas preservo minhas raízes, né? Gosto da onde eu sou, gosto de, né, viver as coisas de onde eu vim. Então, te digo isso por quê? Porque acabou, de certa forma, o colecionismo sendo influenciado nesses dois lugares. Aqui em Campos, por um grande amigo, até estou usando a camisa aqui, né, do Americano Futebol Clube, que é aqui da cidade de Campos, que é o Wagner Lemos. Vaguinho, aquele abraço. Que foi o cara que aqui em Campos me estimulou. Ele tinha uma loja oficial do Americano, ele vendia peças bastante alternativas, times de Rondônia. E depois, né, conheci logo de saída, né, o Salomão, um dos primeiros caras que eu vou conhecer no colecionismo, que vai me... Olha aí a camisa do Americano. Top, top. Eu tô com um delay com relação às imagens, Diego, porque eu tô com outro telefone com a câmera frontal para mim te acompanhando em outro mais próximo, porque eu não tenho uma visão tão boa, mas também não gosto de ficar de óculos e tal, né? Tranquilo, Então, às vezes eu vou ter um delayzinho aqui, dou uma espiadinha na câmera que tá mais próxima, eu procuro ficar olhando para a câmera. E lá no Sul foi o Salomão, que me conseguiu uma peça que me perturbou por muitos anos da minha vida. Eu vou mostrar ela depois para vocês e conto também a história dela, que é uma história que eu acho que é muito bacana. Eu não me canso de contar ela. E na medida que você for, né, nos conduzindo aí pela resenha, eu falo um pouco dela. bacana. Não, muito, muito bacana saber um pouquinho da história sua. E a minha, com o colecionismo, acho que tem uma semelhança da tua também, que tem essa questão geográfica também. Eu comecei a colecionar meio que por uma questão geográfica também,
porque meu pai viajava muito e por onde ele passava ele procurava pegar uma camisa para mim, né? Eu sempre pedia para ele. No começo eu não pedia, mas depois comecei a pedir, né? Essa aqui, por exemplo, que é a do 15 de Campo Bom, né? Campo Bom. Isso é uma que ele, numa das viagens dele para o sul, né? Ele conseguiu lá, né? Essa do americano eu consegui numa loja, na loja da Ícone lá lá em Vitória, no Espírito, Espírito Espírito Santo. Santo. Isso. E aí foi um pouquinho disso. Mas é o que você falou, o colecionador ele começa colecionando um monte de coisas mesmo. Eu fazia coleção de revista, placar, que hoje, né, Ah, quase muito, ninguém. muito, muito. Até Muito, maço de muita cigarro placar. que falou, eu me identifiquei, eu nunca fumei, né? Mas quando eu era adolescente, tinha uma É, roda lá onde eu morava que o eu pessoal eu não colecionava, sei né? se você pegou a época do Ayrton Senna ou você é mais jovem. Eu peguei, não, eu cheguei a pegar. É que eu não acompanhava muito automobilismo aqui, É, que o pessoal não, de casa porque não era muito de acompanhar. porque até tem essa relação, né? O pessoal do automobilismo que curtia a Fórmula 1, você tinha a McLaren patrocinada pela Marlboro, você tinha a Lotus, aquela, aquele carro emblemático do Ayrton, né? No início, quando ele vai explodir, que era um carro preto, que era do John Player Special, o patrocínio, né? Um cigarro bastante raro na época de se conseguir. Então acabava tendo realmente um marketing bastante pesado, né? Era uma época em que o marketing era muito mais para estimular você a fumar do que hoje, né? Que é o correto, é tentar fazer, inibir você a fumar, né? Exatamente, você tinha atleta, né, fazendo propaganda de cigarro, né, enfim, eram outros tempos, né? Eram outros tempos, eram outros tempos. É verdade. Mas bacana. Bom, você falou um pouquinho você falou que você é do Sul e hoje está morando em Campos, né? Hoje se tornou meio que Isso. um carioca, né? É, eu vi que você tem uma relação um pouquinho dessa mistura, né? Realmente tem umas camisas lá do Sul, né? De Santa Maria, do Inter, né? Do Grêmio, aí tem Isso. camisa do Vasco. Aí eu queria saber como é que é essa questão do seu foco, da sua coleção. O que que você tem de foco? Você tem um foco mais abrangente? Tem time do Rio, time do Sul, time do Brasil todo? O que que você coleciona? Cara, essa é uma pergunta que me coloca muitas vezes em xeque, sabe? É, mas ao mesmo tempo me faz refletir sobre, sobre qual é de fato a minha visão sobre o colecionismo. Como eu te falei, eu comecei colecionando camisas de futebol porque eu gostava, né? Gostava muito das camisas, comprava para usar mesmo. Uma época, só para você ter uma ideia, eu não colecionava camisas ainda, mas tanto eu gostava. Por exemplo, num aniversário, a minha esposa foi lá e comprou uma camisa, sem me falar nada, chegou em casa e me deu uma camisa da seleção da Inglaterra e da seleção da Suécia, né? E isso mexeu um pouco comigo. Por quê? Porque você ganhar uma camisa da sua esposa, do seu time, né, da seleção brasileira, não é normal, beleza. Mas chegar em casa com a camisa da Inglaterra, uma camisa da seleção da Suécia, né? Tudo bem, era a época de Copa do Mundo, 2010, se eu não estou enganado. E me deu de presente de aniversário. Aí veio os Dia dos Pais e me deu um agasalho da seleção da Argentina. Então eu também tive um certo estímulo, né? Diferente de alguns amigos aí que eu vejo muitas vezes, né? Escondendo aí as encomendas que vão chegando em casa, né? Pelo correio das suas respectivas esposas. Eu não posso falar aqui, senão depois eu vou estar entregando eles, né? Mas tem muito, tem muito, tem muito, né? Então, Diego, eu comecei assim, né? Vamos dizer assim, com camisas, me relacionar com camisas, né? Coleção, já te falei, né? O Wagner e o Salomão em função da camisa, que depois mais tarde a gente vai falar. Cara, eu não sei se o colecionador ele precisa ter um foco. Eu posso lançar uma polêmica, se me permite, alguns talvez fiquem zangados comigo, mas eu não tenho problema com isso, né? Eu posso Manda lançar uma bala, aqui polêmica? aqui Não, a então, gente lança cara, essa bem polêmica. eu acho que tem algumas coisas que deixaram o colecionismo um pouco chato, né? Que é o mercado. Né? É o mercado. Eu vou te mostrar depois aqui várias camisas que eu tenho. Né? Camisas que talvez até tenha ajudado a inflacionar o mercado, ou adquiri-las, ou ao vender algumas e tal. Mas eu acho que em alguns momentos chega a um exagero é, que, se
se a gente não parar um pouco para pensar de forma mais lógica, a gente vai ver que existe quase um abuso. Aonde que eu quero chegar? Não estou falando em relação a A, B, C ou D. Mas existe uma lógica no meu ponto de vista. E a primeira lógica que a gente tem que entender é que por mais que nós sejamos apaixonados, que o futebol seja uma paixão nacional, né, e que os colecionadores tenham aparecido, se multiplicado, nós ainda somos um nicho. Um nicho. E te diria mais, um nicho muito específico, certo? Por isso que tem alguns amigos aí que já são bem veteranos no colecionismo, como o meu amigo Rodrigo Bob, lá de Rio das Ostras, né? O Andy, que é um colecionador lá do Rio Grande do Sul, santamariense, gremistão, né? Gosto muito dele. Dizem, a camisa, ela sempre aparece. Ela sempre aparece. E eu tenho percebido, cara, que algumas camisas, algumas eu paguei mais caro, outras eu paguei um pouco menos, que pareciam raras no momento em que eu adquiri, e são camisas raras, são camisas bem legais, camisas da década de 80, que é um marco para mim, como eu te falei, Copa de 82, Copa de 86, camisas dos anos 90, e que justamente por existir a gente compreender essa ideia de que somos um nicho. Vou te dar um exemplo. Uma camisa que eu acho que é uma das camisas mais bonitas do futebol mundial, que é a camisa do Palmeiras de 87, 88, que é aquela que tem o patrocínio da Jeep. Para mim é uma das camisas mais bonitas do futebol, da história do futebol. O patrocínio com a cor do verde, com Adidas, né, com os veludos, para mim é um negócio fantástico. Eu demorei para ter essa camisa, né? Paguei um preço que eu considero justo e bem barato, e não foi há tanto tempo atrás assim. Já vi a mesma camisa ser oferecida por 3 ou 4 vezes o valor que eu paguei. Mas o que eu quero te dizer? Justamente por sermos um nicho, né, você acaba tendo, mais cedo ou mais tarde, uma oferta. Tem um cara que eu acho que eu não tenho uma relação muito próxima com ele, mas acho que é um nome, né, que merece ser respeitado no meio, né, pelo menos com relação, né, às peças. Eu não conheço, como eu te falei, não conheço ele pessoalmente, que é o Zé Prorrogação, né, como ele se autodenomina, o Zé das Camisas, que, por exemplo, de tempos em tempos aparece com 10, 8 camisas dessas do Palmeiras, né, à venda lá no site dele. E outros amigos que vendem e que aparecem, às vezes, com uma grande quantidade dessas camisas que, em algum momento, por não estarem aparecendo, acabam sendo mais caras. Mas por haver uma limitação de colecionadores desse ou daquele clube, né, acabam fazendo com que haja, muitas vezes, uma tentativa de supervalorização. Por exemplo, eu coleciono camisas do Internacional de Santa Maria. Eu conheço mais 2 colecionadores de camisas do Internacional de Santa Maria. Então, talvez existam outros que não convivam nesse meio, que não se exponham nesse meio, né, mas que trabalham, que expõem as camisas, eu e mais 2 que moram lá em Santa Maria e eu. Então, quer dizer, olha só como é restrito. E eu ainda acho que o Internacional de Santa Maria, né, tem um número bastante excessivo, né, de colecionadores. Vamos pegar o meu amigo Wagner, da camisa do Americano, que você acabou de apresentar. Só conheço ele que coleciona o Americano. É um time que já foi campeão dos turnos aqui no Rio de Janeiro, incomodou muitos grandes, já foi Série B do Brasileiro, né, é um clube reconhecido nacionalmente. Eu conheço um torcedor que coleciona camisas do Americano. E eu poderia te dar vários exemplos. Então eu acho que às vezes, né, existe um exagero, né, na questão do mercado. Não é nem de que fulano cobra mais, cobra menos, mas de um mercado que às vezes, né, se inflaciona. E aí eu olho as camisas, né, eu estou hoje beirando as 1000 camisas, possivelmente devo estar com 1000 camisas aqui em casa, e às vezes eu fico olhando para elas e penso, pô, são pedaços de pano, né? Alguns pedaços de pano com mais valor, outros com menos valor. Então, quer dizer, eu acho que a ideia do colecionar, ela tem várias possibilidades. Uma que eu acho que é mais bacana, e eu pratico bastante isso, é a questão das trocas. Já troquei camisa com amigos, né, de outros países, já troquei camisa com amigos aqui do Brasil, né? Então, é uma prática que eu acho que a gente deveria, né, fazer mais, né, exercitar mais. Porque daí ela diminui essa pressão da compra, venda, preço caro, sabe? Então, é essa polêmica que eu queria lançar. Eu acho
né, que às vezes você, né, ter um foco específico encarece a camisa de um determinado clube, né? Então eu gosto de colecionar tudo, que foi a pergunta que você me fez originalmente, porque se tá elevado o mercado do Grêmio, que é um dos clubes, né, é o meu clube lá no Rio Grande do Sul, né, junto com o Internacional de Santa Maria, eu vou procurar outras camisas. Hoje, por exemplo, eu tenho todas as camisas tricolores do Grêmio, né, todas não, um exemplar pelo menos de cada ano, de 1978 até 2021, certo? Então eu preciso de camisas anteriores a 1978. E essas camisas hoje estão fora do meu orçamento, completamente fora, né? Sou professor, estamos em crise do nosso país, né? E as minhas condições hoje não me permitem, né, destinar o que custam essas camisas no mercado. Então, eu coleciono camisas do Internacional de Santa Maria. Então, essas, né, são mais difíceis de encontrar, né? Eu tenho cento e poucas camisas do Internacional de Santa Maria e hoje elas estão cada vez mais difíceis de encontrar no mercado, ou pelo menos as que eu não tenho ainda, certo? Aí eu gosto também muito da Copa Libertadores da América enquanto competição, coleciono, né, tenho como meta conseguir todas camisa de pelo menos um clube, né, uma camisa de cada clube que já participou, né, da Copa Libertadores. Alguns países já tenho todos participantes, outros ainda faltam. Então, também, essas já têm um preço mais intermediário. Também não são camisas que dá para comprar 10 por ano, mas dá para comprar 2, 3 dessas aí por ano, né? Tento focar em camisas de jogo. O Rio Grande do Sul, esse link que eu te falei, né, dentro dos estados brasileiros, é o estado que eu procuro atingir o mais próximo possível de ter a camisa de todos os clubes profissionais que já foram profissionais no Rio Grande do Sul. Tenho 125 clubes, eu não estou enganado agora, camisa de 125 clubes. E depois vou estendendo para o Brasil, Rio de Janeiro, por estar morando aqui, é o segundo estado que eu tenho um maior número de clubes, né? Mas eu tenho camisa de clubes de todos os estados, quero ter pelo menos, né, chegar em alguma temporada em que eu tenha todos os clubes. A primeira meta é ter todos os clubes da primeira divisão, seja 2023, 2024, acho que vai dar para conseguir. Né, e quem sabe depois ir estendendo para divisões menores. Mas também não é uma obsessão. Né? Eu gosto de produzir conteúdo, tanto para o YouTube quanto para o Instagram. E aí a questão de fazer o conteúdo do link da geografia com o futebol, eu me amarro muito nessa variedade dos clubes, associar os clubes às cidades, aos estados. Eu gosto bastante disso também. Então eu te diria que meu foco não é um foco. Né? Não é um foco pela pressão do mercado, que encarece as camisas que eu gostaria de ter, então eu procuro, é como se fosse um vício, né? Alguns chamam uma cachaça. Então eu não consigo ficar muito tempo sem ter camisas novas, então azar, vamos comprar as de 100, vamos comprar as de 90, vamos achar um jeito de incrementar a coleção, né? Sem gastar muito. Então eu te diria que eu não tenho um foco específico, eu tenho uma hierarquia. Né? A minha prioridade são as camisas do Internacional de Santa Maria, depois do Grêmio, depois da Libertadores e depois as gaúchas. E o resto depois vem na sequência. Tenho camisa de clubes europeus, tenho camisa de seleções, quase 100 seleções, camisas de países do mundo inteiro. Quiçá, né, eu vou conseguir ainda ter uma camisa, pelo menos, de um clube profissional de cada país do mundo. Não sei, vou divagando. Não, Falo mas tá demais, né, certo. Diego? Não, é isso. Para falar, pode falar. Ainda mesmo que a minha voz está meio escapando aqui por causa do resfriado. Mas ó, sem querer você já tem as suas caixinhas aí, né? O Mister J, você estava comentando até aqui dessa questão de fazer loucura, né? Que ele disse que não faz loucura. Eu vejo muito ele fazendo os garimpos lá nos Estados Unidos atrás de camisa, né? Quem Mas é eu esse? acho que Desculpa, eu não entendi. é o Mister Jersey, é o Santista, não sei se você conhece, ele tem canal Não, no não. YouTube também. Vou procurar. Não, não. Talvez eu conheça, mas não estou associando o nome à pessoa. Ah, pode ser, gente boa. Mas é isso, que você falou de mercado de nicho, eu acho que ganhou muita força nos últimos anos, né? Antes você tinha as lojas que vendiam as camisas e a gente comprava nas lojas. Hoje, além das lojas, você tem esse mercado, né, que são as pessoas que são os vendedores, né, o pessoal que vende em redes sociais, né, no Instagram, Facebook, em vários lugares. E esse mercado ganhou uma proporção muito grande. Então, tipo,
Antes era o cara só que vendia, antes era só a loja, hoje é o cara que vende e que ele quer valorizar muito, né, esse produto que ele está vendendo, porque ele sabe que tem o pessoal que é mais contido, né, que faz, tipo, que segura mais a coisa, né, tipo eu, você, né, o Mister Jersey, mas tem uma galera que, tipo, se aparecer uma camisa por R$ 2.000, tem cara que compra, né, não são todos, né, uma parcela pequena, a gente sabe, né, mas tem. Mas eu acho que acabou ficando inflacionado mesmo, né? É uma coisa que eu falo bastante, né? É que repito bastante. Acabou ficando inflacionado. Por quê? Porque o pessoal fugiu muito, né? E a maioria desse pessoal, por exemplo, que criou as lojas, a maioria não, acho que alguns, né, que criaram as suas lojas, seja física, seja virtual, é, acho que perdeu aquela linha do colecionador, né? Tipo, o cara, eu falo, eu entendo, né? Quem vende o produto, ele quer lucrar, mas só que o cara perdeu a essência, né, do colecionar, né? Que é o que você falou tipo, de valorizar uma troca, de valorizar você, por exemplo, o cara tem uma camisa do Inter de Santa Maria que você não tem, e ao invés dele te vender por um preço justo, honesto, o cara vai vender por um preço muito acima para ele ganhar em cima. E não, e aí, tipo, aquela coisa do cara que é o colecionador se perdeu, né? Tipo, aquele cara já não é mais um colecionador, né? Ele é, tipo, ele é um comerciante, assim como o cara da Netshoes o cara da Centauro né? Eu acho que tem muito disso que você falou aí mesmo, faz total sentido, né? Mudou demais o mercado, né? Não, eu entendo, né? Eu entendo. Eu, por exemplo, cara, tudo que eu já vendi de camisa, primeiro, se na época que eu vendia eu não estivesse precisando da grana e se eu tivesse tido um pouco de tempo, né, eu teria também aberto um negócio, se eu tivesse esse know-how, se eu tivesse essa pegada, né, talvez eu tivesse. Eu já vendi para mais de 200 camisas, entendeu, cara? Tô começando a juntar de novo. E aí, assim, as boas vão rápido, né? E daqui a pouco ficam aquelas que não saíram e eu vendo em lote mesmo para esses vendedores, né? Sim. É, por falta dessa paciência, por não ter esse know-how, por não ter como objetivo e talvez até para não trazer, né? Daqui a pouco vai que eu pego o gosto pela coisa, entendeu? E eu não sei se eu quero pegar esse gosto, né? De ser um vendedor, de ficar vendendo camisa e Sim. tal. Lá no início, cara, eu até cheguei a pensar, sabe? Conheci algumas pessoas aqui que tinham parentes, que tinham amigos ligados a futebol, me conseguiam por preços muito, né? Mas, sabe, não tem aquela paciência para ver uma peça que está ocupando o meu espaço e que eu sei que vai ficar muito tempo ali, não vai ser vendida pelo preço que eu quero e ela tá parada, não. Então, se ninguém quer comprar, então bora vender, vamos para um revendedor, né? Então, tem isso também. Mas eu acho também que o próprio mercado, né, cara, digamos assim, o mercado oficial, o mercado que tu falou, das lojas, né? Ele encareceu muito, né, cara? Hoje você pega uma camisa do Liverpool da próxima temporada, tá R$ 550, cara. R$ 550, uma camisa lisa, entendeu? Então, como é que o cara que vai vender uma camisa que foi usada em jogo, né, pelo, sei lá, pelo um jogador do Grêmio, um jogador do Flamengo na Libertadores, vai vender, né, por 300, por 400? E os caras estão vendendo ainda por esse preço. Mas é mais complicado, porque o próprio mercado vai inflacionando, as próprias lojas, os próprios fabricantes, né, vão forçando a barra nos preços e acaba pressionando o mercado do colecionismo também. Eu já fui desses caras aí que tu falou, já paguei camisa de 1.000, de 2.000, de 3.000, de 4.000, né? Mas hoje, né, hoje eu já tô com o pezinho bem no freio, bem, né? Às vezes dá pra gente. Tem camisas que eu gostaria de ter, por exemplo, ainda me falta, né, daquelas camisas do Grêmio de 1978 até 2021, me falta, por exemplo, a de 1984. É uma camisa que hoje o pessoal no mercado está pedindo entre 8 e 10 mil reais. Então, quer dizer, a probabilidade de eu ter essa camisa, né, nos próximos anos é muito pequena, né? Porque eu não vou pagar 8, 10 mil reais numa camisa do Grêmio dos anos 80. Talvez uma camisa lá dos anos 50, dos anos 60, a gente até, né, se fosse também algo que eu
para completar uma sequência, também não pagaria para ter um item só para ter um item dos anos 60, dos anos. Né? Se fosse para completar uma sequência da década, para completar, talvez até, e se eu não e se isso não fosse comprometer, né, o meu orçamento. Então, o que eu estou querendo te dizer? Essa camisa de 84, salvo, né, salvo uma possibilidade, né, eu já nem aspiro muito, né, ter ela, porque eu sei que é esse o preço de mercado. Mas se acontecer o que aconteceu com a minha de 83, né, a minha primeira camisa do Grêmio de 83, que era emblemática, né, cara, foi o ano que o Grêmio foi campeão mundial, era Adidas e tal, campeão da Libertadores. E era uma camisa que estava sendo difícil de ser encontrada, até tinha, né? Mas também já estava com preço exagerado, camisa de 5, 6 mil reais na época. E eu fui na final da Libertadores, agora não lembro se foi na final da Libertadores contra o Lanús ou se foi no jogo contra o Botafogo. E um amigo de infância, lá da adolescência, né, lá em Santa Maria, falou: o fulano, cara, lembra dele? Bah, não conseguia me lembrar, cara. Ele tem uma camisa do Renato, cara. Aí eu disse, tá, mas me dá o nome dele e tal. Fui atrás do cara no Facebook, mandei uma mensagem, o cara nunca me respondeu, cara. Um ano depois, exatamente um ano depois, o cara me respondeu. Cara, eu tenho a camisa aqui, me manda foto e tal, papapá. O cara me mandou as fotos, cara. Camisa 83, número 7. Aí depois, né, a gente foi conversando e tal, eu me lembrei do cara, né? Negócio de bloco de carnaval e tal. E aí me mandou as fotos. E eu tentando, né, fazer uma negociação, também não tinha, né, uma grande quantidade de dinheiro que eu pudesse dispor. E ele perguntou, cara, quanto é que tu tem, cara? Quanto é que tu me oferece, né, nela? E aí eu bem negociante, né, cara? Eu tenho R$ 1.500. E o cara, não, cara, R$ 1.500, eu já pesquisei aqui na internet, R$ 1.500, não. Não, mas eu tenho esse dinheiro agora, né, cara? A gente pode daqui a pouco, né, ver o que dá pra fazer e tal. Moral da história, o cara aceitou os R$ 1.500, né, e fez pra mim, né, ele me cobrou 3 mil, fez outros 1.500 em 3 parcelas de 500, né, comprei essa camisa, né, hoje uma camisa dessas de 83 já vi gente vendendo por 12, por 10 mil, né, essa camisa do Renato não tá mais comigo, né, eu acabei passando ela para um outro cara, outro gremista, Diego Mendonça. Diegão, abraço, teu xará aí, ó. Ele queria muita camisa, ele tinha várias outras camisas do Renato, de 84, de 85 e tal. E eu tava também precisando de dinheiro nesse momento. O cara fez uma oferta irrecusável, ele já fazia um ano que ele estava tentando, né? Ele me ofereceu uma grana muito pesada, né? Mais do que eu paguei na camisa e mais outra camisa de volta, né? Adidas 83, usada na Libertadores pelo lateral Paulo Roberto. Acabei fazendo um negócio. Então, né, as camisas, elas têm histórias, né? É possível você conseguir camisas de alguma forma. Nesse caso específico, era uma camisa que eu não queria, né, me desfazer, uma camisa do principal ídolo do Grêmio, mas o cara realmente foi fazendo ofertas que foram ficando irrecusáveis, né? Porque como eu te falei, porque às vezes eu vou olhar para as camisas e vou ver pedaços de pano, né? E não né? E assim, vendo elas, às vezes como pedaços de pano e outras vezes como, né, notas de real, né? Então, mas eu salvo uma situação dessa, que surge uma oportunidade boa, vai ser praticamente impossível ter uma camisa dessa de 84, né? Mas é uma das únicas também. Eu acho que tem outras camisas aí que dá pra gente buscar, camisas, né, dos times sul-americanos dos anos 80, dos anos 70, que aparecem. Enfim. É verdade. Bom, passando aqui um pouquinho nos comentários do pessoal, o Wesley, colecionador da Roma, falando aqui, né, do desafio de achar camisa de anos 90, né, anos 80, como você falou, né? Aí o Mister Jersey falou que acha que esse mercado não é muito lucrativo, de fato, né? Eu acho que, como a gente falou, eu acho que acaba não sendo tanto mesmo, né? Caiu aqui. E o Moura te mandou um abraço aqui. Grande Moura. Grande Moura. Abraço, André. Eu tenho uma dele aqui do América de Cali.
Ah, legal. É uma que ele fez da O Libertadores, eu seu, acho o que é seu, o seu, o seu foco é também aberto? Você não tem um foco específico? Você coleciona todas as camisas? Então, na verdade, eu comecei com foco com times daqui do Brasil, né? Bem nessa linha geográfica que a gente estava falando. Eu queria um de cada estado do Brasil, pelo menos um time de cada estado. Aí eu fechei alguns anos atrás. E agora a meta é tentar ir pegando um de cada país, mas eu não tenho ambição de pegar um de cada um de todos os países do mundo, não. Pode ser dos principais da Europa, da África, da América, Ásia, né? Aí aos Mas pouquinhos, né? essa sua relação geográfica aí é geográfica mesmo ou foi só uma coincidência? Olha, Não, eu virando entrevistador agora. não foi aquilo que eu falei. Muito por conta do meu pai, né? Que meu pai viajava muito. Viajava, né? Isso. E aí, onde ele passava, ele ia atrás de uma camisa e acabou virando uma coisa meio que natural, né? Tipo, primeiro ele começou a procurar por conta, né? Onde ele ia. E aí depois eu comecei a incentivá-lo, né? Falar, vê se tem camisa do time daí da cidade, você vai e tudo. E aí o hobby foi crescendo muito por conta da ajuda dele. Ah, legal. Eu tenho uma história com meu pai também, né, cara? Meu pai foi quem me apresentou pro futebol, né, cara? Meu pai era um gremistão, a gente comemorou junto o título de 81 do Grêmio. Eu, muito criança, me lembro de poucas coisas, mas lembro da comemoração, da festa, né? Ele brigava comigo quando eu demonstrava algum tipo de admiração pelo Flamengo de 82, né? Uhum. Só que ao mesmo tempo, e aí é uma coisa que todo mundo, né, implica comigo, nesse mesmo tempo ele me levava também para o Presidente Vargas, né, ou a Baixada Melancólica lá do Internacional de Santa Maria, aonde em 82 o Internacional jogou a Série A do Brasileiro, a antiga Taça de Ouro, né, daquele ano, e o time era fantástico, o time batia em Grêmio, batia em Internacional, né, aquele ano, né, jogou com o Vasco da Gama, lá em Santa Maria. Então eu fui ver o futebol em loco, né, na cancha, fui ver o Inter Santa Maria. Então eu tinha o Grêmio como, né, o grande time que eu vi ser campeão em cima do São Paulo e que meu pai me deu, né, dois times de futebol de botão do Brianese, né, um do São Paulo e um do Grêmio. A gente fazia partidas memoráveis no chão da casa e depois a Baixada Melancólica. E meu pai faleceu em 2016, né? Ali muito próximo da queda do Internacional para a segunda divisão. E ele, antes disso, alguns meses, eu tive duas coisas legais assim que aconteceu, cara. Eu estava indo ao Rio Grande do Sul fazer um trabalho, né? E eu tinha ele morava em Sapucaia do Sul, né? Bem na divisa Sapucaia e São Leopoldo. E aí tinha ido lá fazer esse trabalho lá em Porto Alegre, e aí eu podia ver ele em algumas dessas minhas visitas. Numa delas, ele, né, catou para mim uma camisa do time do Novo Horizonte, que é da cidade de Esteio, que foi o time que o Gabriel Pensador, né, incentivou, patrocinou por um tempo. E ele foi até o vestiário, incomodou os caras, até os caras venderem uma camisa para ele. Eu fui o primeiro dos colecionadores lá do Rio Grande do Sul. Nós temos um grupo de colecionadores lá do Rio Grande do Sul que né, coleciona camisas de clubes gaúchos. E eu fui o primeiro. Eles até ficaram chateados comigo porque o Coroa foi lá sem me consultar e pagou 200 conto na camisa de um clube da segunda divisão, na época terceira divisão, eu acho. Né? E aí acabou inflacionando a camisa para eles lá. E depois, cara, quando eu fui conhecer a rapaziada lá pessoalmente, o Salomão, o Juliano Cavaleri, né? E tem um outro que tá meio, que eu tenho visto menos, né? Que era não vou me lembrar o nome dele agora, cara. Acho que é o Xará também, que é professor de geografia lá de Ivoti. Não me lembro o nome dele agora. Eu marquei com eles um churrasco na casa do meu pai, era bem centralizado ali do ponto de vista da região metropolitana, né? E eles toparam, a gente foi. E naquele dia foi a última vez que eu vi meu pai, no dia que eu fiz o churrasco com a rapaziada lá, né? Depois eu não tive. Ele veio falecer, ele tinha problemas sérios de saúde, diabetes e tal.
Então, até essa despedida do meu pai foi marcada por essa fase, né, nova, na época nova ainda, né? 2016, eu posso dizer, acredito que se tem um marco é 2015, e meu pai acabou, né, sendo também, de certa forma, um marco quando comecei a gostar de futebol e depois agora também, né, na questão do colecionismo. Uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar nessa relação, olha só, nesse papo nosso aí que veio esse insight. Tá vendo? Então, é uma coisa que a gente tem em comum também. Meu pai já não tá por aqui também. É. Mas Mas enfim, bacana. O Mister Jason fez uma pergunta aqui, vou dividir contigo. Ele show. perguntou se as camisas que você compra são sempre no seu tamanho para você vestir, ou não, se você compra, às vezes, de repente, uma camisa menor que você achou bonita para guardar, ou para você deixar aí, né, compondo seu cenário para os vídeos, como é que funciona isso? Cara, eu compro camisas menores, né? Compro camisas menores sim, principalmente as folhas de jogo. As camisas que eu coleciono, né? Que eu diria que eu coleciono, eu procuro sempre que elas sejam de jogo. Obviamente que não é possível que você, né, com esse leque aberto, né, a gente tenha tantas camisas, né, de jogo efetivamente. Clubes pequenos, inclusive, que colocam alguns exemplares à venda, eles acabam fazendo tal qual a camisa do jogo, mas fazem, por exemplo, um lote maior de número 10 e tal, né? Fazem camisas com outros tamanhos, mas a camisa igual ao modelo de jogo, né? Por exemplo, essa camisa que eu estou usando aqui é uma camisa do americano, né? De goleiro, número um. E deixa eu ver se dá para ver bem aí, né? Então, essa camisa aqui é uma camisa que é igual à camisa que o goleiro usou, mas de um tamanho que não é o tamanho do goleiro, né? Então, na época, eu comprei para usar, então não tinha problema. Eu vou tirar o fone só um pouquinho aqui para te mostrar algumas peças aqui. Claro, claro. Aproveitando que ele está separando, ó, vou respondendo o Mr. Jason aqui da minha parte. A maioria que eu compro é para usar, mas tem uma ou outra, né, que acaba ficando pequena, né, com o É. tempo, né? Vamos ver se você vai enxergar bem aí. O delay tá bem grande aqui. O delay daqui Ah, não, tranquilo. Você tá conseguindo ver aí? Tô sim, dá para ver. Essa camisa aqui é uma camisa de um time lá do Paraná chamado Verê. Eu tava fazendo uma pesquisa final do ano passado com relação a mapas e tal. E olha só, número 10. Eu comprei essa camisa tem alguns dias, direto com o clube, direto com um dos dirigentes lá do clube. Tá? Legal. Então, camisa me chamou a atenção esse clube porque ele é um clube lá do Paraná que é da menor cidade paranaense, em termos de população, né? Então, nessa fase aí, eu já dou, o GG eu confesso que fica mais confortável para mim, né? Eu emagreci, né? Tava com alguns probleminhas de saúde, aí também emagreci 15 quilos e dei um tempo na academia agora, recuperei 5, mas tô tentando manter. Então, eu tô comprando agora propositalmente camisas tamanho G, né? Eu particularmente eu não tenho usado, tá? Então, aqui uma outra camisa, que isso aqui é um colega de Instituto Federal, né? O Daniel Minuzzi, abração, Daniel, do Blumenau, né? Lá de Santa Catarina, o Beck, né? Que está jogando a segunda divisão catarinense, né? Me mandou também esses dias e também pedi para ele no tamanho G. Então, né, para responder o nosso amigo Mister Jesse aí, hoje eu não tenho mais comprado camisas GG. Usaria minhas camisas G? Talvez usaria. Mas eu já tenho separado, já tenho começado a separar camisas, né? Camisas para o uso, que eu já digo assim, não, essas camisas já não são da coleção. Não tenho muitas também,
né? Devo ter o quê? Umas 10, 15 camisas que eu digo assim que são do uso e que. Mas às vezes eu venho aqui no acervo, né? Eu escolhi, desculpe aí quem estiver assistindo, né? E for flamenguista, mas eu escolhi o Flamengo para ser o meu rival aqui no Rio de Janeiro. Então, aproveitando as camisas, quando, né, tem algum probleminha com o Flamengo, eu gosto de trabalhar com a camisa do time que fez o serviço. Então, a rapaziada lá no trabalho às vezes fica meio bolada comigo. É, faz parte, né? E ainda mais que tem bastante flamenguista, né? Exatamente. Faz Eu parte. posso te mostrar a camisa que. Uma das camisas que de certa forma, né, me estimulou e me fez entrar no colecionismo, que eu te falei, que aí, no caso é a minha relação com meu amigo Salomão, Pastel é Vida. Uhum. Posso? Claro, pode Então mostrar. deixa eu puxar ela aqui, vamos ver se ela vai ficar bem enquadrada. Eu não sei se para essas atividades ao vivo a câmera traseira ela fica melhor que a frontal, mas tudo bem, vamos lá. Se eu tivesse com a câmera frontal, eu estaria me enxergando lá enquadrado, mas eu preferi ficar com. Olha só essa camisa, que belezura aí, Diego. Essa camisa é uma camisa do Internacional de Santa Maria, do ano de 1985, a temporada em que ela foi usada. Ela é uma camisa, ela é uma camisa de manga longa, deixa eu botar mais para cá. Camisa de manga longa, né, como você está vendo, com patrocínio emblemático da Ping Pong, né, que nessa Uhum. época era, digamos assim, líder na questão de figurinhas que vinham nesses chicletes e tal. O E o que pessoal mais novo acontece? nem vai saber o que é ping-pong, né? O pessoal mais É, novo eu, nem vai saber. não está aqui comigo, senão eu também te mostraria o meu álbum da Copa de 82, né? Mas, enfim, essa camisa eu cheguei a pensar, em um determinado momento a pensar que ela não existia, cara, que ela tinha sido um sonho da minha cabeça. Mas eu lembrava com muita clareza de ter tido uma camisa Hering vermelha e eu ter pintado o patrocínio, o escudo, essas listas laterais aqui que eu não sei se, né, que é o que Uhum. numa determinada época, né, o pessoal fazia para diferenciar. E essa foi com essa camisa aqui que eu conheci o Salomão, né? Uhum. A gente começou uma conversa sobre futebol de botão e tal, aí conversamos, ele naquele mesmo final de semana me conseguiu essa camisa, né? A gente conversando, eu falei para ele que era uma camisa que era um sonho para mim, ele disse, não, essa camisa eu vou conseguir ela esse final de semana, cara. E ele realmente conseguiu. Ali a gente começou uma relação boa de amizade. Já pude ir no acervo dele, já fui umas 2, 3 vezes. Toda vez que eu vou ao Rio Grande do Sul, eu tento ir lá passar, bater um papo com ele, visitar o acervo, trocar uma ideia, almoçar com ele. Então, assim, ele é o cara que, né, me conseguiu essa camisa. Essa camisa, ela tá assim, ó. Ela parece nova, ela não parece. Ela, claro, com certeza ela nunca foi usada, né, pelo estado que ela tá, né? Uhum. Pelo número 18, essa aqui é uma época em que os jogadores eles eram relacionados 15, né? Então a gente imagina que 11 na linha, desculpa, eram 5 no banco. 11 na linha, mais 5 no banco, geralmente ia até o 16, né? Não tinha por que ter números mais altos que o 16. Então quer dizer que 18 havia uma probabilidade muito grande que ela não tenha sido usada, deve ter sido feita, né, para aproveitar o lote, né? Uhum. Enfim, talvez algum jogador pudesse ter a preferência para jogar com a 18, esse ano não teve. Né? O Juliano Cavalieri tem uma branquinha. Jujuba, vamos liberar essa branca aí, Jujuba. Igualzinha, só que branca. Longa, 18, zerada também. Né? Essa camisa eu acho que é uma das para mim, a camisa mais bonita da história do futebol. Né? Pela harmonização do, do escudo, né? Pelas cores e tal. Eu para mim, essa camisa, o Mojimirim, não, o Noroeste de Bauru, também foi patrocinado pela Ping Pong, ficou bacana, ficou bonita também, mas eu não sei se é o tom do vermelho, se é. Né? Eu particularmente achei que na camisa do Internacional de Santa Maria ficou, né, muito, muito, muito perfeita. A do Noroeste ficou bom também, ficou muito bonita, mas essa do Internacional de Santa Maria, particularmente, eu acho fantástica. Sim. Esse patrocínio aí é qualquer coisa que sensacional, né? Não dá nem para dizer Ah, não que tenha dúvida.
a combinação, né, do patrocínio com a camisa, as listas ali lá perto do ombro ali, as brancas, ficou linda, linda mesmo. E esse é um problema no Internacional de Santa Maria, né, cara? Porque volta e meia eles vêm com essa história de tirar as listas do lado, né? Aquela coisa de modernizar. Eu não tenho nada Uhum. contra já modernizar o escudo, né? Ficou bacana, eu acho que às vezes tem que fazer isso, tem que dar essa ideia de inovação. Mas tem algumas coisas que eu acho que não são necessárias, né? Como, por exemplo, eu acho que as listas verticais ali do lado, elas são um diferencial, são poucos clubes, quase... assim, eu não consigo lembrar, né, de um clube que tem por tradição, de forma estatutária, listas verticais na camisa. Nem sempre foi, né? Ela foi usada quando o Internacional de Santa Maria começou a ganhar mais expressão e para diferenciar do Internacional de Porto Alegre, né, para tentar fazer uma diferenciação, eles colocaram essas listas aí e eu acho, eu sou suspeito, né? Eu tenho várias camisas dos anos 80 e dos anos 90 com essas listas, eu acho fantástica, cara. Ah, com certeza. É, identidade, né? É a mesma coisa se você tirar, por exemplo, a faixa diagonal da camisa do Vasco, da Ponte Preta, né? Exatamente. Você tira uma coisa de Exatamente. identidade, né? Uma coisa que Tem uma, não- acho que o Vasco andou jogando com uma camisa toda preta, né, cara, e ficou um pouco estranho, né? Sim, sim. Então foge, acaba, né, tirando essa identidade que marca muito a camisa do time, né? Você contou um pouquinho de algumas histórias de como você conseguiu algumas camisas, né, do seu pai, que foi lá no vestiário e tudo. Mas tem algumas que você lembra de cabeça que sejam mais diferentes, né? O que a gente ouve muito do pessoal falar é parar a gente na rua e comprar a camisa. Tipo, o cara tá Nunca fiz isso. né? Nunca peguei uma camisa por abordagem, assim. Até tentei, sabe? Tinha um flanelinha aqui na esquina de casa, que ele tava com uma camisa de jogo do Queimados, que é um time aqui do Rio de Janeiro. E eu não abordei na hora, porque eu tava com pressa, tava sem dinheiro, tinha ido buscar o filho na escola, não tinha pego carteira, não tava com nada. E aí depois eu demorei pra encontrar ele de novo. E quando eu encontrei, ele tava sem camisa, abordei ele, pô, aquela camisa que tu tava e tal, papapá. Não, aquela camisa por menos de 30, 90. Não, mas eu te dou 30 e tal. Ah, pô, nunca mais ele apareceu com a camisa. É o tipo de situação que o cara ou vai na hora, né? Depois é muito difícil, entendeu? O depois, ele funciona muito em estágio de futebol, cara. Inclusive, tem um amigo meu, o André Oliveira, lá do Rio Grande do Sul, maior torcedor do Zeca. Não, mentira, maior torcedor do Zeca, não sei se ele é, mas o maior colecionador de camisas do Zequinha lá de Porto Alegre, ou do Zeca, eles não gostam que seja chamado de Zequinha, né, do Zeca. E o André, ele falando pra nós, ó, fiz um milheiro de cartãozinho que ele vai pra dia de jogo e distribui, né, pra tentar garimpar, pra tentar buscar. É uma estratégia, né, pra gente que coleciona, assim, tem foco em clube pequeno, o estádio. Aí você imagina a minha situação, né, Diego? Quantos mil quilômetros aqui de Santa Maria, né? Então, para mim, a situação ainda é mais difícil ainda. Mas com certeza, se eu tivesse a oportunidade de ir em Santa Maria, né, em algumas partidas, eu iria sem dúvida nenhuma usar essa estratégia lá na Baixada Melancólica, porque pela TV agora, não sei se, né, você acompanha o futebol do Rio Grande do Sul, mas a Série A2, né, que é a segunda divisão lá do Rio Grande do Sul, a Federação Gaúcha investiu bastante pesado na transmissão por streaming e tal. E então a gente pôde acompanhar os estádios e já pela televisão a gente já vê a quantidade de camisa maravilhosa na arquibancada, assim, chega a dar um suador no sujeito aqui, vendo aquela arquibancada de longe, não poder, né? E na época mesmo que eu ia, eu já presenciava, né? Mas na época que eu ia lá, eu ainda não tinha, né, esse... Na verdade, quando eu estava em Santa Maria ainda, e eu era um torcedor fanático do Internacional Santa Maria, ali, né, de 2000 para frente, eu procurava também sempre comprar uma camisa por ano, pelo menos ter uma por temporada do Internacional de Santa Maria. Então eu sempre fui um cara que comprava camisas, ganhava camisas, né? Mas usava até elas acabarem. Nunca era aquela coisa de guardar, de colecionar. Sim, sim. Você falou do André, ele até mandou uma pergunta aqui, ó. Qual a expectativa sobre a camisa do Monsum e do Gramadense? Mandou um abraço para você também. Grande, André. Cara, eu tô numa uma expectativa grande, né, cara?
O Gramadense a gente já tem alguns spoilers, né? O pessoal lá investiu pesado, né? No marketing. Chamou a galera que tá fazendo sucesso nas redes sociais, o Boleiro, você é da onde mesmo, Diego? Eu moro aqui em São Paulo, né, no ABC, né, em São Bernardo, né, mas eu não sou daqui, né? Eu nasci em Fortaleza. Certo, você é um cearense em São Paulo. Isso É, mesmo. isso. Então, lá no Rio Grande do Sul, né, tem um pessoal que faz muito, fez agora bastante sucesso aí nessa parada de redes sociais e tal. O Ale Oliveira, que comentava aí também nas emissoras aí em São Paulo, né? Já fez final de Sim. Champions e tal. Foi pro Rio Grande do Sul, se identificou lá. E ele e o Boleiro, que é um outro cara das redes sociais, eles, né? O Gramadense, não sei se eles propuseram, fizeram parceria, como é que foi, mas o Gramadense levou isso para lá. Então a gente pôde ter acesso a algumas prévias da camisa que o Gramadense está voltando, né, a disputar a terceira divisão. E o Mossum, né, Monsun, não sei exatamente como é que é agora a sequência das letras, é um clube de empresário que está surgindo. Não estamos com muita expectativa de uma camisa bonita, mas são dois clubes que não atuaram ainda, né? Não atuaram ainda profissionalmente. O Gramadense já tem mais tradição, o Monsun é novo. Tem camisas mais antigas, colecionadores aí, a gente já via. O Gramadense era um clube muito requisitado pela dupla Grenal, pelos times da Serra para fazer pré-temporada. E agora vai atuar profissionalmente. Na expectativa que são duas camisas que vão se agregar aí a coleção agora, já vai aumentar certamente em dois. E tem a do São Borja também, né, André? Que a do São Borja, apesar de, né, ter mudado o nome, né, parece que não mudou o CNPJ, apenas fez uma remodelação, né, manteve o CNPJ e mudou o nome do clube. São Borja tem esses problemas, né, ele está sempre, não só São Borja, São Gabriel, assim, muitos clubes no interior, né, vão trocando, Esporte Clube São Gabriel Futebol Clube, né, no caso São Borja chegou a ser Sociedade Esportiva São Borja, depois virou Associação Esportiva São Borja, agora é Esporte Clube São Borja. Então os clubes eles têm isso, mas na essência é o time da cidade, né? Sim. Só muda para efeitos formais e, digamos assim, burocráticos de federação e tal. Mas para a comunidade é o São Borja de sempre, né? Mas para nós na coleção aí é uma outra, até pode ser uma boa questão, né, Diego? E aí, qual é o critério para quem tem uma coleção, né, aberta ou de clubes de um determinado estado, né? Vale o clube quando troca de escudo, vale o clube quando troca de nome, quando é que vale, quando é que pode ser considerado um clube novo? Esse caso do São Borja que eu acabei de falar, é um clube novo, não é um clube novo? Então surgem algumas coisas que são bem bacanas para a gente refletir no colecionismo. Eu até tive uma discussão com eles lá esses tempos lá com relação a um clube lá da Grande Porto Alegre, né, da região metropolitana, que era o time, não vou me lembrar agora, mas eu acho que era ali de Sapucaia, né? Que eu fui fazer um post para comemorar, e os caras disseram, não, ele foi fundado no outro dia, em outro momento. Aí eu disse, não, mas tá aqui ó, na federação, mas ele é fruto do outro clube, que ele se fundiu e tal. Bom, aí já, né, já exigiu demais aí da minha, né, estou aqui no Rio de Janeiro tentando fazer uma situação, vocês querem que eu... Mas enfim, então tem isso também, né? Tem isso. Eu acho que por ter mudado de nome já vale a pena ter o exemplar. Né? Eu tenho a camisa da Associação Esportiva São Borja, tenho a camisa da Sociedade Esportiva São Borja e agora vou tentar também pegar essa camisa do Esporte Clube São Borja, apesar dos três se referirem, né, praticamente ao mesmo time, mas acho que conta na coleção. Acho que dá para contar na coleção, sim. Com certeza. Ele falou do Gramadense, você estava comentando, né? Eu já tive camisa do Gramadense já, Olha né? aí, Eu, viu? eu não tenho mais a coleção porque um colecionador do Gramadense, né, viu e aí acabou querendo adquirir a minha, eu acabei me desfazendo dela, né? Aí o Mister Jason comentou aqui uma ironia que eu tinha pensado também, né? Que você torce para o Inter de Santa Maria, né? Mas também torce para o Grêmio, né? Ou seja, é torcedor do Inter e do Grêmio ao mesmo tempo, né? Então, é aquilo que eu estava te falando antes, né? Que é uma coisa que me persegue, mas que tem a ver com meu pai, né?
que a gente, como eu tinha te dito, a gente comemorou o título de 81. Mas em 81, quando estamos comemorando o título do Grêmio, e aí em 83 o Grêmio é campeão do mundo, é também a principal fase do Internacional de Santa Maria no futebol. É a fase Ricardo, que. deixa eu te Oi? cortar, que a gente vai cair, gente, mas a gente já volta daqui 2 segundinhos, tá?